todos que estão chegando. Vamos louvar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, dignas de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, pois dignas de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor Jesus, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outra além de Ti, não há outra igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outra além de Ti, não há outra igual a Ti, Senhor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Santo Espírito está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Amém. Graça e paz a todos que estão chegando aqui na nossa live da PIB de Timbaúba, hoje nesse dia que o Senhor nos deu para mais uma vez adorarmos a Ele, claro, por meio desse aparelho de celular que nós estamos aqui. Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu quero pedir um favor, quem puder mandar o link para o WhatsApp da igreja, mande, certo? Para ficar mais fácil, pessoal, é só clicar. Quem puder mandar o link, certo? Vão deixando aí o graça e paz, paz do Senhor a todos. Vão deixando aí nos comentários o seu boa tarde, boa noite. Isso é muito bom, porque
A gente não fica mais perto fisicamente, mas mais perto em vários sentidos a gente fica. A comunicação nos ajuda muito. Se a gente comentar, falar aí nos comentários o que eu for vendo aqui, a gente pode ir interagindo. Irmãos, vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. O culto já começou. Do momento que você abriu os seus olhos, o seu culto a Deus já começou. O seu culto, nós estamos apenas fazendo uma continuação dele aqui, nessas redes sociais. Mas o seu culto já começou. Então, continuando o nosso culto a Deus, vamos orar a Deus. Estamos passando por momentos difíceis. O Senhor vê tudo. O Senhor, nada foge do teu controle e nada foge do teu olhar. Por mais que o ser humano se esconda na sua dor, por mais que o ser humano se esconda no medo, por mais que o ser humano se esconda nas dúvidas, o Senhor vê tudo, até as coisas mais escondidas, até o profundo do nosso íntimo. Deus, nos ajude nessa caminhada. Hoje, nesse domingo, nós estamos mais uma vez vivos para a Tua honra e glória. Mas Deus, pedimos que o Senhor nos dê saúde. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos dê força para viver nesse mundo. Enfrentar com o Senhor as dificuldades desse mundo. Deus, ajuda aqueles que estão fracos, que não conseguem nem ao menos acessar esse culto. Que estão tão fracos de tal forma que nem sequer consegue ouvir a Tua palavra. Deus, por favor, nos ajude, nos dê ânimo, nos dê força para que a gente possa se voltar para as coisas do Senhor. E que todo desânimo, todo o desgaste, toda tristeza que vier sobre a gente seja tirada. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Vou levar aqui um hino. Ele é muito bonito, esse hino. Acredito que alguns não conheçam ainda ele. Quem conhecer, acompanha, canta com a gente. Como os rios querem encontrar o mar, como o pássaro quer encontrar o céu, eu quero te encontrar, eu quero te encontrar. Como a noite está esperando o sol, como a terra está esperando a chuva, estou a te esperar. Estou a te esperar. Não sei como é teu rosto, nunca vi o teu olhar. Eu nunca te toquei, mas meu desejo é te abraçar. Não sei como explicar essa saudade de alguém que eu nunca vi. O vento é invisível, mas
eu não vejo mais, eu queimo por inteiro ao se aproximar de mim. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, ao som do mar posso te ouvir, não tem como explicar. Amém, irmãos? É esse o Deus que nós cremos. Ele é real em todos os sentidos. E é esse Deus a quem nós estamos adorando, é esse Deus em que nós devemos nos alegrar, irmãos. Eu sei que as coisas estão difíceis. Nosso mestre, ele disse que ia ficar difícil, mas ele disse que ia estar com a gente. E é nisso que nós temos que nos confortar. Eu sei que às vezes é até fácil, né, falar, mas irmãos, é nisso que a gente deve nos apegar, porque Ele é a nossa esperança em tempos de guerra. Tem uma música que diz assim: luto para sobreviver, com os olhos focados no céu, espinhos me fazem sofrer, resisto com a graça daquele que já venceu. É nisso que é. Se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém, amados. Graça e paz a todos que estão chegando. Bota aí. Só um minuto. Os irmãos já podem abrir a Bíblia em 2 João, certo, irmãos?
Segunda João, primeiro capítulo, só tem um, na verdade. Quem puder mandar o link para a igreja, eu não sei aqui que não dá para ver no meu celular, se alguém já mandou, aí é só clicar. Só clicar aí nessa tela. Pronto. Vamos lá, irmãos. Segunda João. Nós estávamos numa sequência de estudos, só para explicar a você que está chegando agora, nós estávamos numa sequência de estudos num livro da Bíblia chamado 1 João, certo? Nós já terminamos essa sessão, irmão Will, que deu o último estudo nessa quinta-feira. E hoje nós estamos iniciando esse livro, o livro de 2 João. Por que o livro se chama assim? Porque quem escreveu esse livro, acredita-se que foi João, o mesmo autor do livro passado. Então, se você tem alguma dúvida ou alguma curiosidade, volta nas pregações passadas que a gente estudou muito, um tempo esse livro. Mas agora vamos meditar nesse segundo livro. E 2 João, capítulo 1, vai falar o seguinte. Nós não vamos ler ele todo, apesar de que ele é muito pequenininho, mas hoje vamos pensar em alguns versículos para a nossa meditação. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo por causa da verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e que está conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai, serão conosco em verdade e amor. Versículo 4. Alegro-me muito por haver encontrado alguns de teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio, amemos uns aos outros. E este é o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Então, irmãos, vamos meditar só a partir daqui. Vamos orar a Deus. Obrigada pela oportunidade de estarmos vivos para ouvirmos mais uma vez tua palavra. Obrigada porque ela nos fortalece, nos anima, nos ajuda na caminhada e ajuda todos que estão assistindo essa live a continuarem, a permanecerem, para que o Senhor Deus venha falar conosco por meio de sua palavra. Nós confiamos no Espírito Santo, Senhor. Fala conosco. É no teu nome que nós oramos. Amém. Bem, irmãos, vamos começar aqui com esse livro. Primeiramente eu quero explicar para vocês que isso aqui é uma carta, certo? E como é uma carta, toda carta a gente envia para alguém. A gente às vezes não entende muito essa questão, porque nós já estamos numa era que a gente não precisa escrever cartas para as pessoas, que alguns ainda têm esse hábito, mas hoje em dia é só mandar um WhatsApp, né, que já resolve, ou um e-mail. Enfim, a gente usa muita tecnologia, esse tipo de tecnologia hoje para se comunicar. E aqui, se você não consegue imaginar como é uma carta, imagine um WhatsApp. Imagina aí João mandando um WhatsApp para nós, né, nos nossos dias. Ele mandou uma carta para essas pessoas, porque era comum isso. E aqui nessa carta, ele mandou com alguns objetivos. Quando você envia uma carta para alguém ou um WhatsApp para alguém, você tem algum objetivo. Você tem um motivo para enviar. E você, além de ter um motivo, você tem para alguém, para quem enviar.
Então João aqui, ele vai se destacar aqui, o livro em si não fala o nome João, mas João vai se destacar aqui como um título chamado O Presbítero. Em outras versões vai estar ancião, certo? Em outras versões, que significa nesse sentido, que está nesse sentido de, pode ser alguém maduro na fé. Esse título aqui de presbítero pode significar alguém maduro na fé, pode significar alguém que era superior, pode significar um idoso, pode significar um oficial da igreja. Eu acredito que João é um pouquinho de tudo isso. Então João, esse homem que é um idoso, esse homem que é certamente maduro na fé, esse homem que é um oficial da igreja e um dos últimos apóstolos, envia essa carta para alguém. E nós lemos aqui, eu não sei se na sua Bíblia está nessa versão, mas na minha diz a senhora eleita e a seus filhos. Então, provavelmente, há duas explicações, há mais de duas, na verdade, mas tem duas explicações lógicas para João ter se expressado assim. Primeiro, João provavelmente teria enviado essa carta para uma mulher. É tanto que ele chama de quê? Senhora eleita. Talvez seja uma mulher chamada Quíria. Há quem diga que sim. E quando ele se refere a seus filhos, podem ser os filhos de Quíria, dessa senhora, que estava naquela igreja, e tendo, aliás, a igreja em sua casa, certo, irmão? Isso é um detalhe importante, porque antigamente as pessoas se reuniam nas casas. Então, assim, a igreja era no sentido de pessoas, e ainda hoje é nesse sentido. A gente não pode entender a igreja como 4 paredes. Não, igreja somos nós. Então, quando João se refere a, por exemplo, o segundo passo que eu vou falar agora, que seja, está se referindo à igreja, pessoas ali. Provavelmente essa mulher tinha um grupo de irmãos ali, do qual ou eram os filhos dela, filhos carnais dela, ou eram filhos na fé, certo? E também tinha a segunda explicação, que muitos acreditam que seja essa, a explicação de que seja senhora igreja, porque a Bíblia dá alguns nomes para a igreja, como noiva de Cristo, né? A gente vai ver aqui nesse sentido, se realmente for igreja no sentido de senhora, senhora. Então a Bíblia dá alguns nomes a aquele grupo de pessoas. Então eu estou dizendo isso aqui, irmão, só para vocês entenderem. Mas se for no sentido de senhora eleita, se for no sentido de falar senhora eleita no sentido de igreja em geral, isso está falando, querendo ou não, está falando em igreja em geral, nós já temos um primeiro ensinamento aqui. O primeiro ensinamento que nós podemos tirar, por exemplo, é que a igreja é composta por eleitos, ou seja, pessoas que foram chamadas por Deus. Mas se existe eleitos, como João está aqui dizendo, a senhora eleita e a seus filhos, se existem eleitos, existem pessoas que não são eleitas. Existem aquelas pessoas que na verdade, existe 3 tipos, né, de pessoa, né? Eu coloco os últimos 2, mas é no sentido de quase um. O primeiro grupo é o grupo de eleitos, ou seja, aqueles que creram em Cristo, aqueles dos quais Cristo chamou. Mas se existe aqueles que Cristo chamou, e será que você é essa pessoa? Se existe aqueles que Cristo chamou, existe aqueles não eleitos, aqueles que não foram chamados por Cristo, aqueles que vão passar a sua vida inteira rejeitando o Evangelho, rejeitando a palavra. Quando tem um culto desse, ele vira, ele tira, porque ele não crê, ele não acredita naquilo. E existe também os falsos mestres, aqueles que se falsificam como crentes, como eleitos, mas não são. Mas nós precisamos entender, a igreja é composta, é feita por eleitos por Deus. Irmãos, você precisa entender,
se você foi chamado por Cristo, você é um eleito. Você é um eleito de Deus. Você caminha numa verdade, você caminha num ensinamento que não é como de todas as pessoas. Se existe aqueles que são eleitos, existe aqueles que não são. E é necessário a gente entender isso. Mas João, ele vai falar: a quem amo por causa da verdade. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Preste atenção nisso aqui. Eu acabei de falar para vocês, irmãos, que o que é que acontece? A igreja é composta por pessoas eleitas. E esses eleitos, João vai dizer: eu amo vocês. Eu amo vocês por causa da verdade. Se você perceber, quando a gente leu esse do 1 até o verso 6, você vai ver que João vai falar a verdade 5 vezes. João, ele vai falar verdade, verdade, verdade 5 vezes no versículo. Por que isso é importante a gente notar? Porque João está frisando várias vezes uma coisa. A verdade, irmãos, a verdade é aquilo que nos salva. Não é a sinceridade. Eu vou explicar isso aqui para vocês. A gente vai ver aqui que João vai dizer: eu amo vocês vocês crentes eleitos, eu amo vocês, porque vocês amam por causa da verdade. Que verdade é essa? Que João vai falar 5 vezes. Que verdade é essa? A verdade, irmãos, é a verdade do Evangelho. A verdade que consiste em quê? Em que o homem está perdido em seus pecados. E que cada vez mais ele caminha para o abismo. E que cada vez mais o homem caminha para a destruição. A verdade consiste em que o homem, ele sem Deus, ele está perdido. Ele pensa que ele pensa que sinceramente está indo bem na sua vida. Mas não. E mediante a isso, a verdade explica que se ele não confiar em Cristo, o Filho de Deus vivo, como único e suficiente Salvador da vida dele, ele vai continuar perdido. Mas se arrepender de seus pecados, e o que é se arrepender? Se arrepender no original quer dizer virar. Se arrepender quer dizer você virar. Ou seja, você se desviar do que está lhe embaraçando. É isso que significa se arrepender. Você virar para trás de todos os embaraços. E se você se arrepender dos seus pecados, o que vai acontecer com você é que o Espírito do Senhor vai habitar em você. E vai mudar seus desejos, vai mudar seus pensamentos. Ele vai lhe transformar, ele vai mudar seus sentimentos. É isso que consiste a verdade. E essa verdade de Deus é da qual nós nos agarramos e nos apegamos. Martinho Lutero uma vez vai dizer o seguinte: quando um homem está sem o Espírito Santo, ele não faz o mal contra sua vontade, como se fosse levado pelo pescoço e forçado a isso, mas ele faz isso por sua própria decisão e vontade. Ou seja, o homem se torna escravo de sua própria vontade. Mas alguém que tem o Espírito Santo, esse vai ser escravizado não por sua vontade, mas vai ser escravizado pela vontade do Espírito Santo, que vai moldar essa pessoa, porque Deus faz isso conosco e ainda está fazendo. Irmãos, é essa a ideia aqui. João está falando não para aquele grupo de pessoas que rejeitam a Deus, que rejeitaram a Deus e que continuam rejeitando a Deus. Ele está falando para um grupo de pessoas que ele entende que tem o Espírito Santo. Pessoas que realmente se arrependeram e estão se arrependendo de seus pecados. Pessoas que realmente são cristãs. E que mais? Ele vai dizer: eu amo vocês porque vocês estão na verdade.
E é a verdade que eu acabei de falar para vocês. Essa é a verdade. Que Cristo é o único e suficiente Salvador. Então, irmãos, pensando nisso, a gente não deve... a gente pode tirar algumas lições disso, e uma dessas lições é o ecumenismo. É por isso, irmãos, que a gente não aprova o ecumenismo. O que é o ecumenismo? Na tradução, se você for na internet, você vai entender que o ecumenismo é isso aqui. É o processo de busca pela união, apesar das diferenças. Irmãos, ou seja, o que vale é o amor. Se sua religião está pregando o amor, nós estamos quites. Não, irmãos. De acordo com esse texto aqui, João disse que ama aquelas pessoas por causa que elas estão na verdade. A verdade que eu falei para vocês, elas creem que Cristo é o único e suficiente Salvador delas. Elas não creem que santo, que imagens, que papéis, indulgências, que autoconhecimento, como os gnósticos falavam, que para você ser salvo, você não precisa, você pode até crer em Cristo, mas você também tem que crer no autoconhecimento. Não, você tem que crer em tal pessoa para ser salva. Não, esses crentes aqui acreditavam que Cristo era o único e suficiente Salvador deles. Mas João, ele nos ensina mais coisas aqui. No sentido, irmãos, e que a gente também deve aprender, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. João vai nos ensinar mais coisas aqui. A gente já falou da questão do ecumenismo, que o que vale é o amor. Não, irmãos. Se a gente for parar para pensar sobre isso, também uma coisa que a gente pode aprender, é que tem muita gente, irmãos, sinceramente enganada. Todas as religiões não levam a Deus. Não pense isso, irmãos. Mas Raíla, aquele pregador, ele fala tão bem, Raíla. Aquele pregador, ele tem uma oratória tão bonita, ele fala palavras tão bonitas, ele é tão educado, ele é tão bem vestido, ele fala tão bem Deus. Peraí, mas ele crê que Cristo é o único suficiente Salvador? Ele crê que a palavra de Deus é a verdade? Ele anda no caminho de que a salvação dele está baseada na pessoa de Jesus? Se não, meu irmão, pare de assistir em nome de Jesus esses pregadores. Porque eles podem estar também... Raíla, mas ele é sincero. O que salva, irmãos, não é a sinceridade, mas é a verdade. O que salva aqueles crentes, o que nos salvou foi a verdade de Deus. Nós vivíamos em mentira, nós vivíamos achando que nós podíamos nos salvar com nossas obras, nós vivíamos achando que nós, com nossa bondade, no fim vai dar tudo certo. É isso que a humanidade pensa, no fim vai dar tudo certo, é como um filme. A gente passa por esse mundo, a gente tem um monte de briga, de discórdia, de doença, de tudo no mundo de ruim, mas no fim, gente, vai dar tudo certo. É muito bonita essa mensagem, mas não é verdade, não é sincera. E existem muitas pessoas sinceramente enganadas, seguindo falsos mestres, achando que elas estão salvas porque estão na sinceridade delas. Irmãos, eu posso ser uma pessoa muito sincera, eu posso ser uma pessoa que dá esmola a todo mundo, uma pessoa que paga as contas, uma pessoa que seja a sociedade me elogia. Eu posso ser uma pessoa muito assim, mas isso não vai me salvar. O que vai me salvar é a verdade de Deus que foi falado aqui agora há pouco. É isso que vai salvar aqueles crentes. E era para esses crentes que João estava falando. E nos dias de hoje, irmão, a gente tem que se apossar disso. Se apossar dessa verdade. Mas João, ele vai falar mais coisas aqui. Versículo 2, acompanhe comigo. Por causa da verdade, olhe de novo. Por causa da verdade que permanecem em nós e que estará convosco para sempre. Preste atenção nisso aqui. Irmãos, nessa época aqui de João, tem alguns falsos mestres que estavam enganando os crentes naquela época. E o interessante, irmãos,
é que eles batiam na nossa porta e entravam em nossa casa e pregavam e faziam suas pregações para enganar os crentes. Dizendo o quê? Dizendo que Cristo não é o Salvador verdadeiro, dizendo que para você ser salvo você tem que fazer tantas coisas, e na verdade não é isso. O que João vai prezar aqui é que eles estão na verdade e João estava feliz porque aqueles crentes ainda estavam na verdade. Mas, irmãos, nos nossos dias de hoje, será que não tem esses pregadores que batem na nossa porta e que a gente recebe muito bem, a gente dá café, dá almoço, até janta a gente dá? E esses falsos mestres chegam na nossa casa com um discurso muito bonito. Eles podem até não chegar, irmão, na nossa porta, mas chegam no nosso celular, no nosso notebook, pregando coisas e a gente aceitando. Irmãos, a gente precisa aprender a discernir. Cuidado com os pregadores que a gente assiste e que a gente diz, mas aquela pessoa ela prega tão bonito. Cuidado, analise a mensagem, analise essas mensagens. O que há por trás dela pode acabar com você, irmãos. Na próxima pregação eu vou dividir esse sermão em 2. Não perca o segundo sermão, certo? Porque eu vou explanar mais isso, mas eu vou mostrar alguns discursos de falsos mestres dos nossos dias atuais, viu, irmãos? Para que não vai dar tempo hoje, porque o foco aqui é outra coisa, mas esses pregadores vão acabar com vocês, irmãos. Se a gente continuar assistindo esses pregadores que pregam bobagens por aí, irmãos, a verdade, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia a mensagem de Jesus não é essa aqui não. A mensagem de hoje é positividade. Não vai dar tudo certo, não se preocupe, Deus está com você e vai dar tudo certo. Essa mensagem, e não é uma mensagem de resgate, em dizer você está perdido, você precisa se voltar a Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Não é essa a mensagem. Hoje em dia, irmãos, Deus no coração do homem, no coração humano tem sido levantado uma espécie de exortação santa, em lugar de uma demanda de transformação total. Ou seja, hoje em dia, você escutar uma palavra, não, eu estou escutando a palavra de Deus, vou escutar no meu canto, já escutei a palavra de Deus, vou me levantar, vou continuar a minha vida, e não tem transformação. Você continua vivendo a sua vida de bebedeira, de mentira, de orgulho, você continua vivendo a sua vida sem transformação. É isso que estão transformando a mensagem de Deus, numa mensagem positivista e numa mensagem de exaltação santa. Não, quando não é uma mensagem positivista, é uma mensagem santa. Não, eu estou ouvindo a santidade de Deus, tá? Mas não transforma você. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A mensagem que hoje estão pregando é essa. A mensagem que os falsos mestres estão pregando é essa. E sabe como a Bíblia trata, irmãos, falsos mestres? Eu vou lhe dizer como a Bíblia trata. Se você abrir a sua Bíblia em Judas, por exemplo, não o Judas que traiu Jesus, mas o Judas, provavelmente irmão de Jesus, vai dizer o seguinte. Judas 1, eu vou ler alguns versos para você, como a Bíblia trata esses falsos mestres. Porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios, que mudam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esses homens, porém, difamam tudo que não entendem, mesmo naquilo que compreendem por experiência natural. Eles se corrompem como seres irracionais. São pastores que apacentam a si mesmos. São como nuvens sem água, levadas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. São como as ondas bravas no mar, espumando suas próprias indecências, estrelas fora de curso, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados por seus próprios desejos. Sua boca profere coisa muito arrogante, adulando pessoas por interesse.
Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Olha, irmãos, como a Bíblia trata claramente os falsos mestres. E muitas vezes, sabe o que a gente faz? Curte, compartilha, dá joia, atende em nossa casa, se for possível, coloca todo dia mensagem. Não, irmãos, não tem que ser assim. Nós temos que aprender a discernir aquilo, a verdade. Essa pessoa fala da verdade, mas enfim, vamos continuar ainda. Tem muita coisa ainda. A graça, versículo 3. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Mais uma vez, João, ele fala sobre isso. E eu quero falar um pouquinho, irmão, sobre essa questão amor. Não sei se você percebeu, mas os textos João vai falar mais de uma vez sobre a palavra amor. No versículo 4, por exemplo, 4, 5 e 6, eu vou ler aqui para vocês, para a gente dar uma abordagem maior. Diz assim: alegro-me muito por haver encontrado alguns de teus filhos andando na verdade. Verdade de novo aí. Segundo o mandamento que recebemos do Deus Pai. João, ele vai falar, ele vai dar essa mensagem do começo. Ele vai saudar aqueles irmãos, que isso era muito comum também, graça e paz e misericórdia, e vai falar mais uma vez na verdade e no amor. E agora ele vai dizer: eu estou muito feliz porque vocês não se deixaram enganar. Eu estou muito feliz porque apesar das conversas, apesar da enganação desses falsos mestres, vocês estão andando. E essa palavra andar, irmãos, eu achei um significado aqui muito bonito, eu quero ler para vocês, que significa assim: andar significa uma série de quedas interrompidas, mas também leva a um alvo, pois tem propósito. Um cristão deve andar com sabedoria. O que o andar significa aqui? Andar, irmão, não é a gente andar literalmente, não. Mas andar como se diz o seguinte, é como aqui mesmo estava falando. Andar é como se a gente estivesse traçando um alvo. O meu alvo é esse, o meu alvo é Cristo. Mas nesse andar a gente cai algumas vezes. Nesse andar a gente desvia algumas vezes. É por isso que aqui vai dizer, é uma série de quedas. Nesse andar, no alvo a Cristo, a gente muitas vezes na nossa vida cristã, a gente vai cair, a gente às vezes vai se deixar desviar. Mas ele vai dizer: eu estou muito feliz por haver encontrado alguns de teus filhos. Por que alguns? Porque nem todos, irmãos, nem todos estavam andando na verdade. Nem todos daquela comunidade cristã, daqueles irmãos, estavam andando na verdade. Por quê? A gente já vai entender algumas coisas. Mas ele vai dizer: eu estou feliz porque eu vi alguns de teus filhos andando. Irmão, será que se João fosse escrever hoje para a gente, ele iria estar feliz? Iria estar dizendo: vocês, igreja, estão andando segundo a verdade? Você, individual, você que está assistindo isso individualmente, você está andando na verdade? E aqui vai dizer: esses filhos aqui, irmãos, não tinham se deixado enganar pelas conversas daqueles falsos mestres. Eles não tinham se deixado conquistar pelaquela mensagem bonita, mas eles andaram na verdade. E eu quero dizer um detalhe a vocês, irmãos. O texto aqui não está dizendo aqui, falando sobre falsos mestres ainda, viu? Já ele vai falar. Não é hoje que a gente vai tratar muito bem, mas a gente vai ver isso já. A gente vai ver isso em outras pregações, perdão. Mas preste bem atenção. Se existe alguém que está andando, existe alguém que não está andando. Existe aqui, irmãos, aqueles que estão andando na verdade, permaneçam assim. Mas eu quero dizer uma coisa a você: muitos
vão apostatar da fé na caminhada, no andar. O que é apostatar? Eu já ensinei isso para vocês. Apostatar é alguém que estava no nosso meio. Estava louvando, cantando, pregando. Mas ele saiu. Ele se deixou. Ele deixou a fé. Isso é apostatar. Não é que nem incrédulo, que nunca conheceu a Deus. Mas apóstata, ele estava lá, mas saiu. É isso que aconteceu com os falsos mestres. Saíram e ainda por cima queria desviar aqueles que estavam na comunidade cristã. Pois é, meus queridos. Amém? Eu quero saudar vocês que estão chegando. Vamos continuar aqui no verso. Olha o que João vai dizer mais, né? Ele vai dizer agora, versículo 5, tá, irmãos? Agora, Senhora, ou igreja, ou a Senhora Quíria, como poderia ser dito aqui, peço-te que não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio, amemo-nos uns aos outros. E este é o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos, e esse é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Irmãos, preste atenção. É até complicado a gente falar sobre amor, porque hoje o amor está uma coisa muito maluca, né? Hoje em dia o amor está uma coisa muito maluca, vamos ser sinceros. Começando dos filmes. Hoje os filmes pregam um amor muito esquisito. Se a gente for parar o mundo está moldando o amor para uma coisa, sabe? Mas aqui nesse texto é interessante que João ele vai falar que a gente deve amar uns aos outros. Aquela comunidade precisava se amar. Em que sentido João está falando de amor? E em que sentido nós aqui vamos falar? Não é no sentido, irmãos, de um amor romântico, fofinho. Porque é isso que as pessoas entendem por amor às vezes. É um amor fofinho, um amor romântico. Ai, que lindo amor. Não, irmãos. Nós não estamos falando desse tipo de amor aqui, não. Nós estamos falando de um amor que é uma decisão. É uma decisão. Uma decisão de abraçar aquilo que Deus quer que você faça. Amor é compromisso. Não é esse amorzinho romântico, coisa fofinha. E quando João diz aqui, vocês devem amar uns aos outros, João está falando também, irmãos, não é só amar de dizer, ô irmão, a paz do Senhor. Não. Lembra que João vai escrever um livro vai dizendo, não amemos só de palavras, mas de obras de verdade? É esse amor que João vai estar dizendo. O amor que se precisar corrige. É o amor que quando percebe que aquele irmão está se desviando da verdade, vai lá e acolhe. É um amor que leva a sério. Nós devemos, irmãos, levar a sério um ao outro. O amor da ideia de levar, quando ele diz amor, considerar os irmãos, eu levar o meu irmão a sério. A gente deve entender, irmãos, lembra que eu falei no começo? Se você é um eleito de Deus, uma pessoa que recebeu o Evangelho, se arrependeu dos seus pecados e ainda se arrepende dos seus pecados, e você entrou para a família de Deus, no ato de que você se arrependeu de suas falhas e confessa que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, você agora é da família de Deus. Então a gente precisa se entender que o nosso irmão não é qualquer pessoa. Ele não é qualquer pessoa. Ele faz parte da minha família agora, da família de Deus. Então eu devo, se possível, morrer por ele. Irmão, isso é muito difícil. Isso é muito difícil de se falar porque é difícil de se cumprir. Mas é isso. É nesse sentido também que João está dizendo. E isso aqui, irmão, lembrando que isso não vale para desigrejado não, viu? Você que está me assistindo, se você é um desigrejado, que diz assim, não preciso de igreja, não preciso congregar, eu tô na minha casa, adorando, servindo a Deus. Irmão, é claro, você deve adorar a Deus na sua casa. Mas isso aqui não vale para desigrejados. Você tem que congregar, meu irmão.
Nós não podemos estar juntos agora, infelizmente, por causa dessa pandemia, mas isso não tira o princípio de congregar, não. Isso não tira o princípio, por exemplo, de quando nós pudermos nos reunir, a gente se reunir. Isso não tira o princípio, não anula. Então, não, em nome de Jesus, não pense que... claro, irmãos, agora eu vou também ser sincera. Essa pandemia desanima a gente? Claro que desanima, irmãos. Desanima muita gente, desanima muitas pessoas do mundo inteiro, né? Se a gente for num âmbito geral, desanima muito. Mas o princípio aqui de Deus não muda. Ele nos ensinou isso e nós devemos obedecer. E se a gente for também parar para pensar, a questão aqui, irmãos, do amor, por que João ele vai falar assim, no versículo 6, né, falando ainda sobre amor? Ele vai falar o seguinte: vivamos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento. Aí ele vai dizer, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. O mandamento aqui é o amor. Por quê? Se eu amo, eu não vou desejar a mulher do meu próximo. Se eu tenho amor, eu não vou cobiçar as coisas do próximo. Eu vou dar respeito. Se eu tenho amor, eu não vou agredir meu próximo. Se eu tenho amor, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que todas as coisas eu vou amar. Se eu tenho amor, eu não vou adorar outros santos, eu não vou adorar o nome de outra pessoa, eu vou adorar a Deus. Porque amar significa isso. Por isso que ele vai falar, esse é o mandamento, porque se eu tenho amor, eu não vou me desviar para esses extremos, para esses sentidos. Então, quando João vai dizer aqui, por exemplo, eu falei isso agora, mas eu vou frisar mais um pouco para a gente finalizar a mensagem. O amor, irmãos, consiste também em que se eu ver meu irmão querendo cair no erro, eu devo zelar por ele. Então, irmãos, não é corrigir no sentido negativo também. E no sentido negativo também, às vezes. É necessário que, se eu estiver errada, alguém venha com amor me corrigir, me mostrar o melhor caminho. É assim que funciona a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque o motivo da carta... Por que João falou tudo isso aqui? Porque o motivo da carta vai vir agora. É necessário vocês proteger-se, vocês se guardar, sabe por quê? Versículo 7. Porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declararam que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é enganador e o anticristo. É por isso que aquela igreja precisava estar firme na verdade. É por isso que a igreja de hoje precisa estar firme na verdade. É por isso que aquela igreja, aqueles crentes, eles precisavam entender a razão deles se amarem, não no sentido romântico bonitinho, mas no sentido, irmãos, de quando eles vissem o erro, quando corrigir, se ensinarem, se amarem, se considerarem uns aos outros. Por quê? Porque havia um perigo. Porque há um perigo. E que Deus, irmãos, venha nos ajudar a nos amarmos uns aos outros. Que Deus, ele venha nos ajudar a gente entender o que é a palavra amor. Porque às vezes, amor, a gente pensa que ama, mas às vezes a gente não ama. Eu quero falar aqui de um filme para vocês, um filme muito interessante, que se chama Filhos da Guerra, O Corajoso Coração, de Irena Shindley, é o nome dela. Se vocês procurarem O Corajoso Coração, de Irena Shindley, vocês vão entender uma coisa. Vocês vão entender um pouquinho do amor. O que ela fez? Eu vou contar brevemente para vocês. Já nós vamos encerrar. Eu vou contar brevemente para vocês. Irena Shindley, irmãos, foi uma assistente social que ela, na época da guerra, certo? Na época da guerra, ela
como assistente social e tinha alguns princípios cristãos também, e ela era muito amiga dos judeus também, ela resolveu salvar muitas crianças judias, certo? Então ela, com um grupo de pessoas, ela levou para casa dela e ela fez uma movimentação para que, escondido, levasse essas crianças para que elas não morressem na época lá da guerra com a Alemanha. Então ela salvou muitas crianças mesmo, da morte. Ela conversava com um, com outro para ficar com as crianças escondido, viu, irmãos? Ela podia morrer. Inclusive no filme vocês vão ver que teve uma hora que ela quase morreu, porque ela entendeu o que é o amor. Já pensou, irmãos, se uma pessoa chegasse na nossa casa e dissesse assim: você pode cuidar do meu filho? Eu não sei quando eu vou voltar, mas você vai dar água, comida, banho, educação, você vai cuidar do meu filho. E provavelmente eu morra, mas você vai cuidar do meu filho. Já pensou se uma pessoa do nada chegasse na nossa casa e desse uma criança pra gente cuidar? E a gente, sabe, demonstrar amor? No sentido de que eu não conheço essa criança não é meu filho, e aí de repente eu acolher essa criança como se fosse meu filho. Então, aquele filme, irmãos, querendo ou não, isso foi baseado em fatos reais, viu, irmãos? Isso aí não é só filme, tá? Eu estou dizendo que é um filme para que vocês um dia possam acessá-lo, mas isso é baseado em fatos reais. Inclusive, ela morreu em 2000 em alguma coisa. Ela morreu em 2000 e recebeu o Prêmio da Paz em 2000 em alguma coisa, que eu me esqueci, mas é em fatos reais. Então, ela, querendo ou não, essa mulher, Irena Shindler, ela demonstrou o amor, né? O amor que muitas vezes a gente pensa que é uma coisinha romântica. Não, ela demonstrou o amor cuidando de pessoas, e várias pessoas no filme demonstraram amor cuidando de pessoas que não eram da raça, não era muitas vezes da cor, não era muitas vezes da educação, da religião, mas cuidou. Mas sabe, irmãos, eu duvido, sabe? Às vezes eu duvido que a gente faça isso. Sabe por quê? Raíla, como assim? Você está duvidando que eu faça isso por uma pessoa? Irmãos, às vezes a gente não tem coragem de dar 1 quilo de alimento para uma pessoa que a gente está sabendo que está necessitada. Que dirá muitas vezes de cuidar de uma criança, ou 2 ou 3, que vier na nossa porta. É de se pensar que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Se é um cristianismo verdadeiro, se é um cristianismo que faz mais do que fala. Eu vou cantar uma música aqui para vocês, para encerrar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, abençoo meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor,
eu declaro a paz de Cristo. Abençoo meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, expressando a glória do Senhor, uma família. Que falsidade, vivendo a verdade, a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Obrigada, Deus, por mais uma live, por mais um culto para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos dê força para essa semana que vai surgir. Nós não sabemos o que vamos enfrentar. Nós não sabemos, Deus, o que está por vir. Mas o Senhor é soberano. O Senhor sabe de todas as coisas. E nos ensina, nos ajuda a confiar e que essa palavra, Deus, não deixe o diabo roubar do nosso coração, Deus. Que essa palavra fique na nossa mente, no nosso coração durante toda essa semana. Em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer a você que ficou até agora na live. E se você que está chegando agora perdeu algumas coisas, é só voltar um pouquinho. E que Deus abençoe você, sua vida, sua semana. Em nome de Jesus e até uma próxima. Até quinta-feira, tá, irmãos? Nós vamos fazer essa continuação dessa palavra. Quinta-feira, se assim Deus permitir.